Olá, quando nós morávamos em Quirinópolis, os meus pais eram membros da Assembleia de Deus local, meu pai e minha mãe. E nós, os filhos, os três filhos, acompanhavam eles nos cultos, geralmente na quarta, ou na quinta e no domingo. Isso era bom que na saída da igreja a gente passava na picolezaria e tomava umas geladinhas, né? Aquele suco que vinha numa garrafinha de plástico, que a gente chamava também de geladinho, o nome que é o mais conhecido. Laranjinha que a gente falava. Aí íamos embora, geralmente voltava na quarta ou então no outro domingo. E a gente era membro fervoroso lá da igreja. Hoje eu sou um pouco cético com relação à religião, mas na época eu era muito impressionado com coisas que falavam lá, que tinham acontecido, que alguém tinha vivido. Hoje eu não sei se eu acreditaria mais, mas teve várias coisas que aconteceram lá. Por exemplo, eles tinham mania de falar que a pessoa podia ser arrebatada, ou seja, levada ao céu ainda com o corpo vivo, levada em espírito ao céu para conhecer como que é o céu e dar testemunho aqui na terra. Então, um dia uma das irmãs lá recebeu uma revelação de Deus que era para tirar uma foto da Bíblia. Era tirar uma foto segurando a Bíblia. Mas não numa página que tivesse escrito os versículos e os capítulos, mas numa página em branco. Naquela primeira capa interna. Aí ela foi tirar foto, o fotógrafo ainda falou assim, por que você não abre a Bíblia num lugar que está escrito, para ficar mais bonito? Ela falou, não, a minha ordem que eu recebi é para tirar dessa página em branco aqui. Aí, então tá bom, tirou a foto. Dizem que quando revelou, o fotógrafo ficou pasmo. Tinha aparecido no lugar que estavam as páginas em branco, várias pessoas subindo ao céu, vários anjos circulando aquelas pessoas. Era uma cena do juízo final. Teria aparecido na foto, então, nas páginas que deveriam ser brancas. Tinha um monte dessas histórias lá. Eu, na época, não tinha nem idade nem para acreditar, nem para desacreditar. Eles ficavam ouvindo. Eu hoje tenho a lembrança, mas sei lá. São várias. Outra hora, se eu lembrar, eu conto mais para vocês. Tinha outra também que uma mulher foi. Um homem morreu e foi sepultado enquanto a mulher dele estava viajando para a casa dos pais em outro município. Dizem que quando ela voltou, recebeu também uma revelação, que era para mandar desenterrar o corpo, que o corpo estava pedindo. Então foi lá, com muito custo, muito trabalho, muita explicação na justiça, até que conseguiram a ordem de abrir o túmulo. E não é fácil abrir um túmulo assim, mesmo que você seja dono dele. Aí contam também que quando abriram e tiraram o caixão para fora, abriram o caixão, o rosto do camarada estava todo arranhado. Todo arranhado. Porque ele acordou naquela agonia de estar trancado ali, de chamar alguém de certo e ninguém escutar, e ele arranhou seu próprio rosto. Porque dizem que ele obedeceu a palavra, isso foi um castigo. Bom, vai saber, né?
Aí, quando nós mudamos para Goiânia, a gente era tão assíduo na igreja e seguidores que meu pai foi se aconselhar com o pastor nosso lá, o Zé Tio da Paz. Eu até já, não sei se eu já contei a história dele, se contei, vou repetir aqui, porque é uma história interessante. Antes eu só dizer que meu pai conversou com ele falou, não, Sebastião, vai, Deus vai te abençoar. Aí pegou a carta de apresentação, olha, da igreja de Quirinópolis, recomendando ele para uma igreja Assembleia de Deus que estivesse mais próximo de onde a gente fosse morar aqui em Goiânia. E assim foi feito. A gente foi morar no Novo Horizonte, tinha uma igreja no Jardim Europa, e a gente foi frequentar lá levando essa carta de apresentação. Mas essas coisas aconteciam de vez em quando. Essa da foto da página em branco foi uma das que mais me impressionou na época. E essa outra também do morto estar vivo debaixo da terra. Depois um médico lá aventou que ele podia ter uma doença que era dava tipo um desmaio, mas que depois acordava. Mas como ninguém sabe, pode ser que ele tem essa doença e ninguém sabia, aí aconteceu e não tinha ninguém para avisar que não era para enterrar, antes de ter certeza da morte. Aí aconteceu o que aconteceu. Sei lá, eu sou muito cético com relação a esse negócio de religião. E tem muito converser para lá e para cá, de um e de outro, então a gente fica meio perdido no meio do tiroteio. Mas essas coisas eu vi acontecerem, foi muito perto de mim. A outra coisa que aconteceu com esse pastor Zé Tio da Paz também, esse que deu a carta para nós, é que ele morreu. Morreu fazendo uma oração no altar. Aconteceu o seguinte, teve um boato na igreja de que a mulher do pastor estava tendo um caso com um açougueiro que frequentava lá, o Cícero. Pois é. Mas acho que não tinha nada disso não, foi mais conversei mesmo que inventaram e começa aqui, um fala ali, outro fala ali. Vocês sabem como isso funciona. E ele ficou muito chateado com aquilo. Um dia ele convocou os principais da igreja, os cabeças, né, os diáconos que eles falam, aquelas pessoas mais importantes. Eles resolveram fazer uma reunião para acabar com essa história. Aí fizeram uma reunião, estavam lá todos prontos para fazer a reunião, e o pastor Zé Tio falou que ia fazer uma oração para que os trabalhos fossem bem-sucedidos e levassem a alguma solução que fosse boa para todos. Mal sabia ele que não ia ser boa para ele. Pois fizeram a oração e um que estava perto e depois contou, disse que o pastor falou assim, pai, se for para ter confusão na sua casa, se for para ter tiro aqui dentro, que o senhor me tira e me leve embora dessa terra, que eu não quero que nada aconteça aqui. Porque Cícero era metido a valentão, ele andava armado e gostava de dar tiro para cima e para rumo das pessoas também. Quando ele falou isso, o pastor, alguém escutou uma cadeira arrastando. Aí abriram o olho para ver, o pastor ele estava ajoelhado, amparado numa cadeira. Essa cadeira tinha saído do lugar e ele tinha caído no chão. E a cadeira saído lá para frente. E todo mundo ficou acreditando naquilo, que ele pediu a Deus e Deus o atendeu, porque de certo ia ter confusão. E eu não duvido não, porque esse Cícero era encrenqueiro que só ele. Então eu acredito que ia ter confusão. E eu acredito na fé dele também. Ele teve tanta fé que a fé o salvou. Esse era o Zé Tio da Paz.
Hoje a principal avenida na chegada de Quirinópolis chama Avenida Zé Tio da Paz. Nome diferente, né? Zé Tio. Não é José Tio, é Zé Tio. O nome só, Zé Tio da Paz. Eu lembro dele ir lá na chácara buscar repolho para fazer jantar quando tinha alguma coisa diferente na igreja. Eles iam servir jantar para gente que vinha de fora, de Uberlândia, de Uberaba ou de outras cidades, igual Itubiara, Goiatuba. Pedia a meu pai um pouco de verdura para fazer o jantar. E meu pai dava com certeza, né? Primeiro, porque era de bom coração. Segundo, porque era membro da igreja. E ele ia sempre lá em casa. Uma pessoa tão amável, tão bacana, mas passou por essa provação. É claro que isso acendeu também a fé de todo mundo, né? Reacendeu a fé de todo mundo na comunidade. É isso, essa é a nossa história da Assembleia de Deus em Quirinópolis. Mas depois que nós chegamos em Goiânia, levamos essa carta na igreja no Jardim Europa, fomos apresentados lá, o pastor falou lá na frente que estava chegando uma nova família para a igreja e tal. Mas a gente foi lá só umas 2 vezes. Aí foi esfriando, 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 até que paramos de ir de tudo. Não era a mesma coisa. Aí depois disso, não fomos mais em religião nem em igreja nenhuma. Foi a última vez que nós tivemos uma igreja para dizer que frequentava. Só meu tizé, que morreu agora mais recente, é que não deixou de ir numa igreja. E ele ia na mesma Assembleia de Deus lá de Quirinópolis. Aqui em Goiânia tinha uma, perto de onde a gente morava, na Nova Suíça, que ele ia lá toda quarta-feira e todo domingo. Pegava a Bíblia dele, botava debaixo do braço e ia para lá. Tanto que quando ele morreu, o Eliezer, meu irmão, pegou a Bíblia, colocou debaixo dos braços dele no caixão. A forma de homenagem à fé dele, né? Levando para o além aquilo no que acreditou. Que, aliás, ele aprendeu a ler na Bíblia, sozinho. Ele teve uma lição no Mobral, ele e minha tia Eunice. Mobral era o movimento brasileiro de alfabetização. Dava aulas, pessoas da comunidade, voluntários, davam aula para pessoas analfabetas, que era o caso da minha tia e do meu tio. Ensinava eles o início do beabá mesmo, a ler um pouco, escrever um pouco também. Nada de muito elaborado, não. Mas dessa forma eles aprenderam, todos os dois aprenderam a ler e escrever o básico. E meu tio aprendeu a ler para ler a Bíblia, só para ler a Bíblia que ele queria ler. E lia todo dia, lia um pouquinho. Todo dia de manhã, antes do almoço, ele pegava a Bíblia lá no quarto dele, lia. Toda quarta à noite e domingo ele ia para a igreja, lá no Jardim América, perto de casa. Não abandonou a sua fé. Que isso aconteceu a favor agora que ele se foi. É isso aí que eu queria falar para vocês hoje sobre a nossa vida religiosa. Até.